Meus amigos, hoje o Brasil tomou mais um choque de realidade internacional. Porque uma das maiores agências de classificação de risco do mundo acaba de jogar um verdadeiro balde de água fria na economia brasileira, rebaixando mais uma vez a nossa perspectiva de credibilidade. Isso aqui, obviamente, não é um boato. Não é uma opinião minha ou uma opinião política, ou sequer é a opinião de alguém do mercado brasileiro, daqui de dentro, falando sobre o governo, sobre a economia brasileira. Isso aqui é o mercado global dizendo em alto e bom som que perdeu de uma vez por todas a confiança no nosso país. Mas por que eles perderam a confiança no Brasil, hein? Será que é porque o clima do Brasil é ruim, hein? Será que é porque a gente tem muito furacão, tem muito terremoto? Obviamente que não, né? Ou será que é porque o Brasil está em guerra com alguma outra nação e isso pode gerar um ambiente caótico para os negócios e por isso que eles estão rebaixando a nossa credibilidade, hein? Também não é isso, meu amigo. A agência Moody's rebaixou a nota de crédito do Brasil porque o nosso problema é o governo Lula e isso está explícito nos documentos. Porque enquanto você, brasileiro, rala todos os dias para fechar as contas da sua casa, o governo Lula gasta sem freio, torra dinheiro com corrupção e empurra o trabalho que deveria estar sendo feito nesse momento, eles empurram esse trabalho para debaixo do tapete e faz de conta que está tudo sob controle. Só que lá fora, meu amigo, ninguém cai mais nessa conversa fiada. E o resultado é claro, cada vez que Brasília ignora a matemática e o bom senso, quem paga a conta é você, cidadão brasileiro, com mais juros, com juros altos, com custo de vida nas alturas, com a inflação corroendo o nosso poder de compra. E não adianta o Haddad vir na TV com um discursinho bonitinho, ensaiadinho, porque isso aqui não cola mais. A verdade é que quando uma agência como a Moody's coloca o Brasil no modo alerta, é porque já deu. Não tem truque de planilha que esconda rombo e não tem marketing que tape o buraco fiscal. E um rebaixamento como esse só piora a nossa vida, a vida do brasileiro. E a pergunta que fica é a seguinte: até quando a gente vai aceitar esse carimbo de país completamente desgovernado, hein? Até quando a gente vai empurrar esse problema que a gente está passando para a próxima geração pagar a conta, hein? Bom, eu vou trazer essas e outras informações. Fica comigo até o final, não saia no meio, porque o nosso conteúdo de hoje está simplesmente imperdível, porque a gente vai passar a limpo essa história de rebaixamento e como isso impacta diretamente no seu bolso. Mas antes de entrar a fundo, eu vou fazer como eu faço sempre. Vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já é um inscrito no nosso canal, conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do vídeo começar, na verdade. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora, segura a sua mão, mas acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento desse vídeo alguma coisa agregou valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também. Muito bem, meus amigos, vamos seguir aqui com o giro das informações. Olha essa matéria que saiu aqui no caderno de economia da CNN e em vários outros portais de notícias. Moody's, a agência Moody's, piora a perspectiva do rating do Brasil. O que isso aqui significa? O que isso aqui é importante? Cara, o que é a agência Moody's? A agência Moody's é uma das maiores agências de classificação de economias dos países mundo afora. A gente sabe que no mundo inteiro tem investidores. Quem é que passa credibilidade para esses investidores internacionais? São justamente agências como essas da Moody's, que são especializadas em analisar o cenário econômico de um país, entender como é que está sendo a política monetária, a política econômica, a política fiscal daquele país, como é que está, se está saudável, se não está, se vale a pena investir, se investir vai tomar calote ou não, corre o risco de perder o seu dinheiro ou corre o risco de ter o seu dinheiro multiplicado quando é uma economia saudável. Então, para isso que existem essas agências e por isso que uma notícia como essa é extremamente negativa para a nossa economia. Por quê? Porque uma agência global está dizendo que não está interessante, esse rating, no caso, essa avaliação do Brasil não está interessante, porque estão dizendo que existe uma piora de perspectiva para o Brasil. E isso, obviamente, afasta os investidores, o que é péssimo para a nossa economia. Nós precisamos demais de que a iniciativa privada, os investidores, as pessoas, quem tem dinheiro, que investam no nosso país, tanto como os investidores nacionais, como os investidores internacionais, é melhor ainda. Porque esses investimentos são extremamente importantes para a geração de novos empregos, para fazer a economia girar, para fazer o dólar perder força, para fazer o nosso real valorizar, para melhorar a estrutura e o ambiente de negócio no nosso país. E quando uma agência fala
para os investidores, olha, não tá legal aqui, tanto os investidores que já estão investindo no país, estão vendo uma perspectiva de pior a longo prazo, eles começam a tirar os seus investimentos aqui do Brasil, como também os investidores que poderiam estar alocando recurso e investimento aqui no Brasil, eles vão deixar de investir aqui e vão buscar outros países que valem mais a pena, que compensa mais essa balança, né, entre risco e retorno. Mas qual é o problema do Brasil, hein, Josué? O que a agência está enxergando com o problema do Brasil? O problema é o agro, o problema são as empresas, o problema é o clima do Brasil, o problema é a violência. Qual é o grande problema? Bom, o problema tem nome e sobrenome: Lula da Silva. A Moody's rebaixou nesta sexta-feira, dia 30 de maio de 2025, a perspectiva da nota de crédito do Brasil de positiva para estável, citando o aumento expressivo dos juros, a rigidez nas despesas e a dificuldade do governo em reduzir a dívida no curto prazo. A agência apontou que o cenário de endividamento do país se deteriorou, meu amigo. A Moody's é uma das principais agências de classificação de risco do mundo, ao lado da Standard & Poor's e da Fitch Ratings. Ela avalia a capacidade de um país ou de uma empresa de honrar com as suas dívidas. Ou seja, o risco do Brasil dar um calote aumentou, se você não entendeu. E o grande problema de ter uma classificação de risco muito ruim é que força o Banco Central a ter que aumentar a taxa de juros. Imagina, você é um investidor. Você vai investir em dois tipos de investimento. Um que é seguro e um que tem um risco maior. No que é seguro, você vai esperar um retorno menor. Por quê? Você não tem muito risco. Então, o retorno geralmente de um investimento seguro, ele é menor. Agora, se você está investindo em um ativo de alto risco, você vai esperar um prêmio maior, um juros melhor. E isso acaba se transformando num indicador mostrando pra gente que no longo prazo a tendência é que os juros continue nas alturas aqui no nosso país, travando crédito, deixando tudo muito mais caro e deixando a vida das empresas e das famílias brasileiras ainda mais complicada. Bom, segundo a Moody's, a capacidade do governo de reduzir vulnerabilidades fiscais e de estabilizar o peso da dívida continua limitada, pois o governo não consegue resolver esse problema. Só para você ter uma ideia, olha só que número importante, ó, a agência estima que o pagamento de juros, só dos juros da nossa dívida, tudo que o governo arrecada, 21% vai para pagar somente os juros da dívida agora em 2025. Se a gente for comparar lá em 2023, o governo pagava cerca de 15%, saiu de 15% para 21% em mais ou menos 2 anos, pouquíssimo tempo. As reformas mais profundas seriam necessárias para aliviar boa parte da rigidez nos gastos e ampliar a capacidade do governo de reagir. E se nós temos um governo totalmente irresponsável, que não tem nenhum tipo de plano, que está tomando as rédeas da economia do país ali na mão, no cabresto, é mais do que justificável uma queda na credibilidade do país. Esse aqui é também um outro problema crônico do Brasil, que são as empresas estatais. Como eu falei, o governo se mete a ter empresa e a gente tem aí prejuízos bilionários dessas estatais. Ó, empresas estatais tiveram prejuízo recorde bilionário entre janeiro a abril de 2025, diz o Banco Central. Só os Correios, olha só que absurdo, os Correios no primeiro trimestre de 2025. Correios têm prejuízo de 1 bilhão e 700 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025, meu amigo. E pasmem, esse valor é mais do que o dobro do registrado no mesmo período em 2024. Ou seja, em comparação com o primeiro trimestre de 2024, esse valor é mais do que o dobro, mostrando que os Correios e as estatais estão se deteriorando numa velocidade absurda aqui no nosso país. Para onde é que está indo esse dinheiro, cara? A gente sabe muito bem para onde está indo esse dinheiro, pois essa galera chegou com muita sede de acabar com o nosso dinheiro, de tomar o nosso dinheiro. Isso tem espantado os investidores internacionais do nosso país. Isso aqui é um número, outro dado que acabou de sair também, que é um indicador que mostra que o Brasil registra déficit cambial de 11 bilhões de dólares, não é de real não, é de dólares no acumulado do ano. Até agora, até maio de 2025, mais dinheiro saiu do que entrou no nosso país, principalmente no canal financeiro, o que engloba investidores e remessas ao exterior. O Brasil registrou uma saída líquida de 11,2 bilhões de dólares no fluxo cambial acumulado até o dia 23 de maio de 2025, segundo os dados do Banco Central. Isso significa que, no total,
Mais dinheiro saiu do Brasil, saiu do país do que entrou até agora em 2025. Ou seja, os gringos, os investidores internacionais e nacionais estão tirando o seu dinheiro do Brasil. A saída é o aeroporto. Essa saída é concentrada principalmente no chamado canal financeiro, que inclui investidores diretos, compra e venda de ativos, remessas de lucro ao exterior e pagamentos de juros. Mas calma, meu amigo, calma, porque neste segmento, o Brasil perdeu quase 30 bilhões de dólares até agora. Na última semana analisada, de 19 a 23 de maio, a saída líquida já tinha ultrapassado 1 bilhão de dólares em 4 dias. Ou seja, se a Moody's está rebaixando a nota de crédito do Brasil, é porque os investidores já estão tirando há muito tempo seu dinheiro aqui do nosso país. A Moody's foi só um termômetro, só mostrou que esse sinal de alerta já está ligado há muito tempo. Além disso, fatores internos no Brasil, como dúvidas sobre a situação fiscal do país e a falta de avanços em reformas estruturais, coisa que a gente já tem falado aqui há muito tempo no nosso canal, também desanimam os investidores estrangeiros. Essa combinação de incertezas acaba afastando o quê? Os recursos financeiros que poderiam entrar no nosso país, que poderiam ser utilizados para abrir mais empresas, para gerar mais empregos, aumentar o salário das famílias, para aquecer a nossa economia, para ter consumo de produtos, de serviços. Só que isso não acontece e a cada dia que passa, o nosso país depende cada vez mais do governo e a população depende cada vez mais das migalhas do governo para sobreviver. E isso daqui acende todos os sinais de alertas, meu amigo. Mas calma, que eu sei que você vai falar, Josué, mas o Brasil está crescendo. O PIB brasileiro acabou crescendo 1,4% agora no primeiro trimestre de 2025. É algo muito positivo. A gente tem que colocar nesse PIB aqui, teve um aumento no gasto público e o gasto público também força o crescimento do PIB. Então isso aqui é algo muito importante. Mas também tem uma outra coisa importante que está acontecendo, que o PIB não subiu segundo o esperado e que tem uma dependência do agronegócio, que a gente teve uma safra assim, recorde. Por isso que nessa matéria que saiu aqui na BBC News Brasil, mostra que o PIB sobe 1,4% no primeiro trimestre de 2025 e porque os analistas veem a desaceleração da economia à frente. Então vamos entender qual é o grande problema. A economia brasileira cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao trimestre anterior, ou seja, ao quarto trimestre de 2024, que foi um trimestre muito ruim. Então, qualquer esforcinho, o Brasil já conseguiria, ultrapassar esse quarto trimestre de 2024. O resultado foi ligeiramente abaixo do esperado pelos analistas, que mostrou uma forte alta de 12,2% na agropecuária, que garantiu o bom desempenho da economia no começo do ano, graças à safra recorde de grãos, com destaque para soja e para o milho. O ponto de atenção aqui são os serviços, que cresceram ali 0,3%, ou seja, ficou praticamente na mesma, mas cresceu 0,3%. E aqui o ponto negativo é a indústria, que recuou 0,1%. Ou seja, o Brasil vive numa agrodependência. Só existe algum tipo de notícia positiva porque o agro malvadão está segurando as pontas, meu amigo. Pois é, um agro que a turma da esquerda tanto odeia. Por isso, meus amigos, depois de todas essas informações, isso aqui mostra pra gente que o rebaixamento da agência Moody's da economia brasileira não é perseguição política, não é um acidente, não foi uma injustiça. Foi apenas mais um reflexo, mais uma vez, a credibilidade do Brasil continua sangrando o mundo afora. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe algumas informações. A gente vai dar prosseguimento, como sempre, aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo, meu amigo. Na sua opinião, como é que anda a credibilidade do governo Lula, hein? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião e é importante demais aqui para dar corpo também para a nossa conversa. Também é extremamente importante você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, afinal de contas, tudo que a gente trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia. Você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilha esse conteúdo com uma pessoa que você conheça ou com um grupo que você participa no WhatsApp. Assim você me ajuda a propagar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.